Nesse vídeo, eu vou comentar sobre a prova que aconteceu no último domingo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eu vou comentar sobre as provas de analista da área judiciária na disciplina de administração pública e o cargo de técnico judiciário da área administrativa na disciplina de administração e gestão pública. Essas duas disciplinas eu tenho lecionado para o concurso do TSE Unificado, então essa aula aqui ela vai servir para vocês que vão prestar o TSE Unificado, porque foi a mesma banca, a banca Sebrasp. Como eu sempre falo para vocês, é importante estudar com foco na banca. A banca gosta de cobrar certos assuntos, então vocês têm que saber identificar alguns padrões. E vocês vão ver que essa prova aqui caiu alguns assuntos que eu inclusive abordei nas primeiras aulas que eu gravei, que eu publiquei inclusive no meu canal de forma gratuita, tá? Por exemplo, Design Thinking, né? Isso inclusive foi tema da redação, né? A gente vai comentar sobre a prova discursiva, mas isso eu quero chamar a atenção de vocês porque as pessoas elas não acreditam ainda que estudar por questões é eficiente. Eu sempre falo, gente, a melhor maneira de estudar para um concurso é através de questões, sobretudo da banca organizadora do seu concurso, tá? Então vocês vão ver que essa prova ela seguiu algumas tendências que a gente tem comentado aqui, né? Eu tenho trazido aulas para o TSE Unificado. Se você quiser estudar comigo, link do meu WhatsApp na descrição. Lá tem videoaulas, tem os resumos, tem listas de questões, tem os filtros de questões. Eu tenho filtros de questões para todas as disciplinas, tanto as disciplinas básicas quanto as específicas, tá? As videoaulas eu tenho dado um enfoque maior na parte específica, que é peso 2, mas eu tenho os filtros dos conhecimentos básicos também. E se você for fazer para o analista da área administrativa, eu tenho os filtros de orçamento público e de administração geral, que é um assunto muito grande, tá? Então, se você quiser estudar comigo, link do meu WhatsApp na descrição. Sem mais enrolação, vamos comentar sobre essa prova. Primeiro eu vou passar pelo analista da área judiciária, porque na P1 do analista judiciário, eles cobraram noções de administração pública, tá? Então, vamos comentar aqui sobre esse tópico. Ele fala assim, né, acerca da desburocratização na administração pública, da eficiência, da eficácia e da efetividade organizacional, da gestão de resultados da solução de conflitos, julgue os itens a seguir. Então vamos lá, vamos começar pela questão 31. Ela fala assim, ó, a eficiência dos processos é condição para o uso racional e adequado dos recursos públicos e consequente efetividade das políticas públicas. Sim, galera, toda vez que você fala em eficiência, você está falando em uso racional, você está falando em fazer mais com menos, você está falando em produtividade, né? Então, é condição para o uso racional e adequado dos recursos públicos e a consequente efetividade das políticas públicas. Isso daqui tá o quê? Tá certo, é exatamente isso, tá? Questão 31, tá ok, tá redonda. Questão 32. A desburocratização visa diminuir o impacto da estrutura burocrática na economia e na vida social. Exatamente. Você está falando de desburocratização, você fala em diminuir o impacto da estrutura burocrática. Isso sim está certo. Questão 33. É correto afirmar que o modelo de gestão propício à criação de valor é aquele que se orienta para a obtenção da maior eficiência e eficácia das atividades internas focadas em resultados. Então ele está falando que é correto afirmar que o modelo de gestão propício à criação de valor é aquele que se orienta para a obtenção da maior eficiência e eficácia das atividades internas focadas em resultados. Para mim, essa questão aqui está certa, tá? Eu tenho visto algumas pessoas dizer que está errada, vamos aguardar. Lembrando que essa aula eu estou gravando antes da publicação do gabarito oficial da banca organizadora, tá? E é do gabarito preliminar. Pode ser que esse gabarito preliminar ele sofra alterações, né? As pessoas vão entrar com recurso e talvez esse gabarito sofra mudança e aí no gabarito oficial final, né? Aí a gente vai saber qual que é o posicionamento definitivo da banca, mas nesse primeiro momento, antes da publicação, porque eu não sei qual vai ser o gabarito, tá? Eu julgo que essa questão está certa, mas pode ser que a banca traga como errado também, tá? Vamos lá, questão 34. É correto afirmar que a eficiência organizacional é atingida com a realização dos objetivos da organização, ao passo que a eficácia é alcançada quando a organização utiliza corretamente os seus recursos.
Galera, que a banca ela trocou os conceitos, né? Na verdade é o contrário. A eficiência é quando você utiliza corretamente seus recursos, e a eficácia é quando você atinge os seus objetivos, tá? Então, sempre que você falar em eficácia, você vai lembrar de atingir os fins, atingir os objetivos, as metas. Quando você fala em eficiência, você fala em utilizar os recursos de maneira produtiva, de maneira, enfim, usar menos, né? Economizar os recursos. É isso, tá bom? Então, essa questão 34, ela tá errada. Questão 35. A mediação, então olha o que ele está falando, a mediação é uma forma de resolução de controvérsias administrada por um conciliador, ao qual cabe sugerir a melhor solução conforme o seu ponto de vista. Essa questão aqui, ela tá errada, né? Porque não é conciliador, é mediador, tá, galera? Então, na mediação, quem administra, né, é o mediador, beleza? Então, essa questão aqui, ela tá errada, 35. Vamos para 36 agora, né? Ela fala assim, ó. Então, aqui, ó, o caput, né? Fala, em relação aos aspectos comportamentais da organização, convergências e divergências entre a gestão pública e gestão privada, julga os itens que seguem. Aí ele fala, né? Accountability engloba desde a transparência pública, sim, até a recompensa ou a punição do gestor público por suas ações. Exatamente, galera. A 36 está certa. Accountability é exatamente isso, né? Você responsabiliza o gestor público por suas ações, né? E você engloba a transparência pública, tem a questão da recompensa também, tá bom? Então, a 36 ela tá certa. 37. A motivação é fator necessário e suficiente para que um profissional alcance um bom desempenho? Claro que não, galera. Erradíssimo. Questão 37 é errada. Falar que só a motivação, né? Porque quando você fala que ela é suficiente, então significa que basta ter motivação que ele vai ter um bom desempenho? Claro que não. Questão 37 está errada. Questão 38. A liderança está associada a estímulos que possam motivar as pessoas para a realização da missão, da visão e dos objetivos organizacionais. Questão certa, exatamente. A liderança, né, é a direção, é você motivar as pessoas, é você dar o direcionamento para que elas possam realizar os objetivos organizacionais. Questão 38 tá tranquila. Questão 39. Tanto nas organizações públicas quanto nas privadas é permitido fazer o que a lei não proíbe, de modo a se atender plenamente o princípio da legalidade. E aqui, galera, toma muito cuidado, porque como que funciona essa questão das convergências e das diferenças entre a organização pública e a gestão privada, né? Inclusive, na minha aula que eu gravei, eu sempre bato nessa tecla. Eu falo, gente, na administração pública, tá? Você só faz o que a lei determina. O que a lei determina. E na gestão privada, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, essa é a grande diferença marcante entre a administração pública, né, e a gestão privada. Na administração pública, você só faz o que a lei determina. E na gestão privada, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, quando ele fala que tanto nas organizações públicas quanto nas privadas é permitido fazer o que a lei não proíbe, ele está contradizendo o que é a doutrina, né, que fala que, na verdade, na privada, na gestão privada, é onde você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, não a organização pública, tá? Então, o erro aqui é falar organização pública, beleza? Então, a questão 39, ela tá o quê? Ela tá errada, tá bom? Toma cuidado com esse ponto aí, que é um pega muito comum nas provas da Sebrasp. Questão 40. O planejamento estratégico tem como objetivo otimizar determinada área de resultado mediante decomposição dos objetivos, das estratégias e das políticas da organização. Essa questão 40, ela tá errada, tá, galera? Porque, na verdade, quando você fala em otimizar determinada área, você está falando do planejamento tático, ok?
tático. Você fala de departamento, você fala de planejamento tático e não de planejamento estratégico. O planejamento estratégico é tomado lá na alta cúpula, né? Quando você fala em otimizar essa área, decomposição dos objetivos, das estratégias da política, isso aí está falando do departamento ali, ó, do nível intermediário da organização, tá bom? Então a questão 40, ela tá errada, show? Então terminamos aqui a minha avaliação, que essa prova de administração pública do cargo de analista estava muito tranquila, tá? Dava para você realmente ir muito bem, tá? Agora vamos falar sobre a prova de técnico. Essa aí causou terror e pânico na galera, né? Muita gente aí disse que não achou difícil a prova. Vamos ver, vamos analisar aqui a questão, tá? Então vamos lá. A questão, ela primeira fala da 51, né? Acerca da desburocratização e das novas tecnologias gerenciais na administração pública. Vamos lá. 51. A reengenharia caracteriza-se pela descentralização de decisões, pela delegação de competência e pelo controle dos resultados. Completamente errado. Isso aqui é questão viajadíssima, galera. Reengenharia não tem nada a ver com isso. Reengenharia é o quê? É uma forma de você redesenhar o modelo da organização. É uma mudança radical, drástica, disruptiva dos processos internos da organização. Não tem nada a ver com descentralizar decisões, delegação de competência. Nada a ver. Questão 51, muito errada, tá? Questão 52. A desburocratização visa a eliminação de papéis desnecessários. Sim, ó, leia, ele está falando de desburocratizar, né? Então ele visa, sim, eliminar papéis desnecessários, né? Agilização dos processos administrativos. A gente sabe, né, que a burocracia é extremamente morosa, né, lenta, né, pouco eficiente. Então, quando você fala em desburocratizar, você quer ir na contramão da burocracia. Você quer ser mais ágil, você quer eliminar esses papéis desnecessários, você quer democratizar os serviços públicos e facilitar a vida dos cidadãos. Questão 52, completamente certo. Vamos ver a partir da 53, fala aqui, julga os itens a seguir relacionados à estrutura organizacional e à gestão de resultados na administração pública. A questão 53 fala assim, a gestão de resultados vale-se da identificação de problemas ou a enfrentar ou de oportunidades a aproveitar para se atingir os objetivos estratégicos estabelecidos. Questão certa, 53, tá? Gestão de resultados é uma gestão moderna, uma gestão que você identifica esses problemas, você vai aproveitar essas oportunidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, em análise SWOT, tá totalmente ligado aqui com essa ideia, tá? Então, questão 53 tá certa. Vamos ver a 54. Olha assim, ó. O modelo gerencial revelou-se incapaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo setor público. Completamente errado, tá, galera? O modelo gerencial é um modelo que é inovador, um modelo melhor, que trata o cidadão como um cliente, né? Ele vê o cidadão como muito importante, né? Ele tenta buscar a excelência na prestação do serviço público, né? Ele busca oferecer a maior qualidade possível na prestação desse atendimento, tá? Então, não, pelo contrário, ele se mostrou capaz, né? Então, o modelo gerencial, lembre-se que é uma evolução, né? Administração patrimonialista, a administração burocrática e a administração gerencial. A gerencial é uma evolução dessas outras aí, tá bom? Então, questão 54 está extremamente errado. Vamos lá, 55, ele fala, né, no processo que se refere à solução de conflitos. Lembrando que a solução de conflitos, aspectos comportamentais e cultura, isso aí você vai estudar comigo lá em gestão de pessoas, tá, galera? Então, a gente não vai responder essas aqui, eu vou deixar essas questões para quem for meu aluno. Eu vou começar a gravar um módulo aí de gestão de pessoas e a gente comenta sobre essas questões, tá bom? Então eu vou pular aqui, tá? Vou pular direto aqui para as questões, tá? Porque assim, lembrando que essa aula aqui é focada no concurso do TSE unificado, por mais que eu estou fazendo uma correção de prova, mas é com foco no TSE unificado, tá bom? Então, vamos lá. Então aqui a gente vai falar sobre convergências e diferenças, né, entre a gestão pública e gestão privada. Vamos ver aqui essas questões. Partida 58, fala assim, ó.
O estabelecimento de autonomia para o alcance de metas e resultados e a criação de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de competências constituem bases para a excelência nos serviços públicos. Questão 58 está certa, não tem nada aqui que a gente possa observar, né? Tá tudo certo aqui, tá bom? Questão 59. Tipicamente, tanto nas organizações privadas quanto nas públicas, os clientes pagam diretamente pelo serviço prestado. Errado, tá? Não tem nada disso. Na verdade, na pública você não paga, né? Você oferece o serviço de forma gratuita, né? Na sua maior parte das vezes. Tem alguns casos, né? Você pode pensar assim, mas num pedágio, você não paga lá? Não, mas você está pagando para a concessionária de um serviço público, né? É uma permissionária, não tem nada a ver, assim. Ele está falando tipicamente, né? Uma situação típica, né? Não, tipicamente na organização pública a gente não paga pelo serviço, é mais na gestão privada, tá? Então foi uma extrapolação aqui do examinador, a questão 59, ela está errada, tá bom? Questão 60, vamos ver aqui, né? Julga os itens subsequentes relativos aos planejamentos estratégico, tático e operacional e ao ciclo PDCA. Vamos ver a questão 60. Ela fala assim: o planejamento tático é menos amplo que o planejamento operacional. Completamente errado, né, galera? Então você sabe, você estudou comigo, né? A primeira aula que eu gravei de características básicas das organizações formais modernas, ou não sei se foi na segunda aula que eu gravei sobre... Acho que foi na segunda aula, né, que eu falei sobre o processo organizacional, que na verdade é o processo administrativo, né? Então você tem o planejamento estratégico, o tático e o operacional. O tático ele é mais amplo que o operacional, porque o tático ele está no nível intermediário da organização, enquanto o operacional está na base da pirâmide, né? Então, o escopo do tático ele é maior, né? Ele é mais amplo do que o operacional. E o estratégico ele é o mais amplo de todos, tá bom? Então, questão 60 extremamente errada. Questão 61. Utilizado durante o planejamento estratégico, o ciclo PDCA ou ciclo de Deming permite aliar os objetivos estratégicos com o planejamento orçamentário, facilitando a visualização da situação da organização e do impacto das ações executadas. Galera, eu tendo a achar que essa questão está errada, tá? A questão 61 está errada. Pode ser que a banca traga como certo, não sei, tá? Mas eu tendo a achar que existem ferramentas melhores para esse tipo de situação aí, tá? Por exemplo, o diagrama espinha de peixe, eu acho que tem mais a ver aí com o diagrama causa e efeito, né? Eu vejo que é mais pertinente do que o ciclo PDCA, tá? Mas vamos aguardar o gabarito oficial da banca amanhã para ver, mas na minha opinião, Felipe, eu tendo a achar que a 61 tá errado, tá bom? Mas quiser deixar aí o contraditório aí nos comentários, fiquem à vontade, tá? O espaço dos comentários é para isso, é para a gente poder debater, comentar sobre isso aí, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui a questão 62 agora. Aí aqui ela fala sobre gestão de projetos. Inclusive, galera, eu gravei uma aula já de gestão de projetos. Uma aula que deu 1 hora mais ou menos aí, né? Essa aula eu deixo só para os meus alunos. Então, se você quiser estudar comigo, né? Aula focada na Sebrasp, certo? E a gestão de processos nas organizações públicas, julgue os itens a seguir. Então vamos lá. Questão 62. A geração do valor público na prestação de serviços envolve a dimensão política e a análise das prioridades, as quais visam principalmente a realização do bem individual. Embora tenha um caráter coletivo. Errado, galera. Visam principalmente a realização do bem individual, errado. É o bem coletivo, é o bem de todos, tá? Então, não, questão 62 está errada, tá? E questão 63, na etapa de ideação do design thinking, né? Eu comentei sobre isso aí, cara, na aula de gestão de processos, tá? São imprescindíveis o envolvimento de vários tipos de perfis profissionais e as vivências entre os integrantes dos grupos multidisciplinares, e em especial entre os usuários que serão impactados pelas soluções,
essa questão 63 ela tá certa, né? Às vezes você vai ver ele design thinking e você fala, que é isso, velho? Sim, né? Uma das etapas do design thinking é a ideação, né? Que nesse caso aí você vai fazer o envolvimento entre esses vários tipos de perfis profissionais, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó, né? Então, quais são as etapas do design thinking, né? Então, esse blog aqui, esse artigo, muito bom, tá? Então, ele fala, ó, tem a etapa da imersão, da ideação e da prototipação e do desenvolvimento. São 4 etapas do design thinking, né? Então, na ideação, né, você vai fazer o quê? Você já vai ter identificado os pontos que precisam ser melhorados, aqueles que podem ser deixados como estão. Então, é hora da próxima fase, comumente chamada de ideação. Né? Como o nome sugere, é hora de produzir ideias relevantes para realizar as melhorias necessárias. Tá? Então, toma muito cuidado, cara, que a Sebrasp tem cobrado com muita frequência esse termo aí do design thinking, tá bom? Então, questão 63, ela tá certa. Essa parte de gestão de pessoas eu vou deixar para uma segunda parte aí, né? Como eu falei, eu vou gravar uma aula à parte. Inclusive, nessa aula de gestão de pessoas, eu vou incluir também questões da 812, porque nessa prova nós tivemos a cobrança da 812, porém na parte de direito administrativo, tá? Então a gente vai dar uma observada aí também na 812, quando a gente for gravar sobre gestão de pessoas, tá certo? Beleza. Vamos pular agora para a prova discursiva para finalizar essa aula, tá bom, galera? Prova discursiva, muita gente ficou preocupada aí, né? Então vamos ler aqui o que ela fala, né? Ela fala assim: o programa Justiça 4.0, cara, Justiça 4.0, lembre-se que é um programa voltado para inovação, para a utilização de novas tecnologias, tá? Por exemplo, o uso da inteligência artificial. É um assunto muito comum hoje, muito recorrente no Poder Judiciário, né? Porque você tem que, cara, se reinventar, melhorar, fazer de tudo, né? Existe aí a Berna, existe aí tentativas de você fazer, por exemplo, no caso, a transcrição das audiências, enfim, tudo que acontece ali na prestação jurisdicional, enfim, no Poder Judiciário como um todo. Então, você vai tentar usar ao máximo esses recursos aí de tecnologia para aumentar essa eficiência organizacional, tá bom? Então, ele fala assim, ó: torna o sistema judiciário brasileiro mais próximo da sociedade ao disponibilizar novas tecnologias e inteligência artificial. Impulsiona a transformação digital do Poder Judiciário para garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis. Né? Então ele fala assim: para implantar projetos complexos, as organizações públicas cada vez mais se valem das metodologias ágeis de gestão de projetos, a fim de acelerá-los e aumentar sua eficiência e produtividade, bem como tornar os processos organizacionais mais simples, dinâmicos e interativos. Tá? Então ele fala assim, ó: considerando que as informações apresentadas tenham caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo em atendimento ao que se pede a seguir. Então ele está falando, ele colocou 3 perguntas. Inclusive, eu falei isso aqui para vocês, eu não falei? Assiste aí a minha aula que eu falei de prova discursiva, eu vou deixar bem aqui nos cards para você assistir depois que acabar esse vídeo, tá? Eu falei exatamente isso aqui, tá? Então você que vai fazer o cargo de analista no concurso do TSE Unificado, você é obrigado a assistir esse vídeo que eu falei de prova discursiva e foi exatamente igual eu falei, cara, vai vir desse jeito. Serão 3 perguntas, tá? No seu caso, serão 3 perguntas, cada pergunta vai ter um valor diferente, totalizando ali 50 pontos, tá? Toma cuidado, tá bom? Toma cuidado. Então ele falou assim, né? Identifique 3 eixos principais do programa judiciário do Estado brasileiro contemporâneo denominado Justiça 4.0. Então, nesse primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai trazer 3 eixos principais dessa Justiça 4.0. Você poderia fazer isso em um parágrafo e, por exemplo, você pode falar o eixo, explicar um eixo. Depois, na segunda parte, você fala o outro eixo e define. Na terceira parte, o terceiro eixo e define. Você fez um parágrafo, tá? Então, você faz um parágrafo aqui para você definir os eixos principais. E aí você ganha 12 pontos, tá? Então, eu falaria os 3 em um parágrafo, tá? E a segunda pergunta: explique as diferenças entre as metodologias tradicionais e as metodologias ágeis na gestão de projetos.
no que diz respeito às etapas, ao planejamento e à tomada de decisões. Então, foi que eu falei, cara, responda ao comando. Ele está te pedindo X, você vai responder X. Então, ele está te perguntando qual que é a diferença entre a metodologia tradicional e a metodologia ágil na gestão de projetos. Você poderia falar que na metodologia tradicional, você tem um planejamento muito rígido, um planejamento que você concentra ali, você faz as entregas todas ali, né, de uma vez só, né? Na metodologia ágil, por sua vez, você faz entregas progressivas, né? A gente falou que você tem ali eu até coloquei aqui para vocês, ó, a diferença, né? Que na ágil você planeja progressivamente, você faz entregas progressivas, né, ao longo do processo, né? Na tradicional, você tem um planejamento mais robusto, mais, né, que requer mais tempo, tá bom? Então você faz entregas únicas, né? Na ágil não, você faz pequenas entregas ali ao longo do processo, tá bom? Então é isso, a diferença principal entre essas duas, tá? E no que diz respeito às etapas, ao planejamento e à tomada de decisões. Então você ia definir para cada uma dessas características, né, etapas, planejamento e tomada de decisões, para ambas, você fez um parágrafo, acabou, beleza? Então é isso aí, você poderia falar sobre essas diferenças aí. E na 3, você esclarece a função do diagrama de afinidades utilizados no Design Thinking, tá, galera? Então, você ia falar das etapas lá que eu falei para vocês, né? Então, você tem a etapa da imersão, da ideação, da prototipação e do desenvolvimento. Você poderia falar em um parágrafo explicando cada uma dessas etapas aí do Design Thinking, né? E da Justiça 4.0, os principais eixos aí, né? Inovação e tecnologia, gestão de dados e informações, prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos e o fortalecimento de capacidades institucionais. Então, você souber citar pelo menos 3 dessas 4 aí, você já conseguiria fazer uma boa redação, tá? Então, é isso. Ele trouxe assuntos diversificados para você tratar na prova discursiva, né? Foi uma prova, eu acho que foi um tema um pouco difícil para quem não estudou, tá? Se você tiver estudado todo o conteúdo programático bem, né, eu acho que você conseguiria sim fazer uma boa redação. Mas aqui eu quero despertar a sua atenção, cara, porque eu tendo a achar que para o analista da área administrativa vai ser um tema de administração, tá? Pode ser que venha alguma coisa nessa pegada aqui, muito próximo disso, tá? Então vai ser alguma coisa de administração. Então é isso. Com isso eu encerro aqui, galera, essa análise da prova do CNJ. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para você, tá bom? Quiser estudar conosco, link no meu WhatsApp na descrição, que vai ser muito bom, a gente vai progredir bastante até o TSE unificado, tá bom? É isso, obrigado, até a próxima.